Oi, gente! Oi, Ju. Oi, tudo bem? Oi, Ju, saudade. Saudades, amigo. Sério, tipo, eu tô morrendo de saudade de vocês, não tem ideia. Também, o que você andou fazendo? Nesse tempinho eu fiquei pesquisando bastante sobre a biografia de Simão Bolivar. Então conta pra gente, Ju, quem foi Simão Bolivar? Então, Simão Bolivar, menina, foi um dos nomes mais conhecidos da história sul-americana. Ele foi um militar e ele pertencia a uma família de venezuelanos que liderou o movimento de independência por 5 países, se eu não me engano. Que foi Venezuela, a Colômbia, Peru, Equador e Bolívia. E ele também foi considerado um bom estrategista militar e ficou conhecido como libertador. Nossa, que legal, conta mais. Quem era a família dele? Esse eu sei. A família em que Bolívar nasceu, ela era muito rica e pertencia à aristocracia local. Ele e a sua família, eles eram crioulos, então eles eram descendentes diretos de espanhóis que haviam nascido na América. E a família dele era abastada porque possuía minas de cobre, prata, fazendas produtoras de açúcar e cacau, e tinha uma posse de milhares de escravos. Nossa, mas disso eu não sabia. Mas tipo, você também sabe como que foi a infância de Simão? Eu fiquei sabendo que a infância dele foi bem rica, mas também foi muito complicada por conta do falecimento dos pais dele. E o porquê era que o seu pai, ele faleceu em 1786, quando ele tinha apenas 2 anos de idade, e em 1792, quando ele estava prestes a completar 9 anos, a sua mãe também faleceu. Então, isso tornou a infância dele muito difícil. E Assim, ele tem. passou por diferentes tutores, sendo o principal deles o seu tio Carlos, e ao longo da sua juventude, os tutores que mais se destacaram na formação dele foram Simon Rodrigues e Andrés Bello. No período em que Bolivar esteve na Europa, ele também foi tutorado pelo Jerônimo Marquês de Ultariz e uma pessoa que ocupou cargos importantes no final do século XVIII na Espanha. Ai, gente, esse Simon Bolivar aí. Fiquei sabendo que ele era apaixonado por uma tal de Maria Teresa, mas quem é Maria Teresa? Eu sei dessa. Maria Teresa era filha de uma família de crioulos que pertencia à aristocracia, assim como Bolivar. Ele conheceu ela em 1800, noivando no mesmo ano. A Júlia falou que ele foi libertador. Mas como que foi isso? Essa eu sei. Bolivar como libertador. Bom, ele rapidamente, tipo, se envolveu ali no movimento revolucionário e foi enviado para Londres como uma viagem diplomática com o intuito de conseguir o apoio dos ingleses à causa venezuelana. Lá em Londres, ele, tipo, teve o contato, assim, com um importante revolucionário venezuelano que foi o Francisco de Miranda. E ele fez o Bolivar conseguir fazer com que ele se tornasse seu país de origem. Em Não, 2011, mais ou menos, o envolvimento de Bolivar com o processo independente da Venezuela era intenso. Ele participava da Sociedade Patriótica, instituição que surgiu para lutar pela independência, e nesse mesmo ano ele participou da sua primeira batalha. Após a proclamação da República da Venezuela e algumas vitórias militares, é, após a proclamação da Primeira República da Venezuela e algumas vitórias militares, forças realistas, retomaram a Venezuela e forçaram o Bolivar a fugir de lá. Mas, tipo, você falou tanto de como ele foi libertador, né? Mas, tipo, ele também fez alguns movimentos revolucionários, né? Mas, tipo, qual foi esse movimento revolucionário dele? Alguém sabe? esse eu sei. Lá por 1806, tinha um general que, com a ajuda da Inglaterra, ele realizou 2 invasões na Venezuela. E a Venezuela, ela se declarou independente, mas um pouco depois ela foi sacudida geral por uma guerra civil. E aí Miranda, que é declarado ditador, é deposto e substituído por Monteverde, que é comandante do Exército Real.
E com o apoio da Inglaterra, Bolívar ele acaba organizando um pequeno exército e consegue liberar a cidade de Cartagena. E lá por maio ele conquista grande parte da Venezuela. Entre em Caracas e derrota Monteverde. E em 1814 ele ganha o título de libertador, mas a nova república ela só duraria por mais ou menos um ano. E o que ele fez nos últimos anos? Alguém sabe? Eu sei essa. Nos últimos anos, tipo, de 1819 a 1830, ele ocupou a presidência da Grande Colômbia. E esse projeto foi de unificação territorial das nações sul-americanas, que ele tinha aplicado nessa nação. Porém, né, ele acabou fracassando nisso. E os interesses políticos de cada região e as divergências das elites políticas com a forma que Bolívar governava fizeram com que o projeto sucumbisse. As pressões sobre Bolívar e o seu desencantamento com os rumos da Grande Colômbia fizeram com que ele renunciasse à presidência em 1º de março de 1830. E ainda nesse ano, Bolívar contraiu uma tuberculose que levou a falecer no dia 17 de dezembro de 1830. No ano seguinte, a Grande Colômbia dissolveu-se em 3 nações, que foi a Colômbia, o Equador e a Venezuela. Nossa, gente, tinha muita coisa que eu não sabia sobre ele. Que da hora a biografia dele, juro. Sim, mano, é muito interessante, né? E o pior é que tem, tipo, muita coisa que eu nunca pensei que eu ia, sabe, descobrir um dia na minha vida. E, tipo, mano, ele fez muita coisa interessante, velho. Foi Nossa, eu muito fiquei legal muito mesmo. impressionada. Gente, é isso. Então eu vou desligar, tá? Ah, eu também tenho que ir. Tchau. Bom, gente, tchau. Tô com saudade. Eu também Tchau, tô. amiga. Também.